Olá, meus queridos irmãos, amigos, vocês que nos acompanham nas redes sociais. Hoje, nós vamos abrir as nossas Bíblias no texto de Carta de Paulo aos Colossenses. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 24 a 29. Carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, de 24 a 29, diz assim: Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a Igreja. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso, eu me esforço, lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. Neste novo episódio, meus queridos, desta série de mensagens na carta de Paulo aos Colossenses, nós vamos abordar questões referentes ao ministério cristão. Devido à forte ação do gnosticismo naquela igreja, na igreja de Colossos, Paulo fazia então algumas intervenções nos negócios daquela igreja. Em mensagens anteriores, nós mostramos, que não foi Paulo o fundador daquela igreja e nem tampouco teve contato pessoal com aquela igreja, com aqueles irmãos, como nós vimos em Colossenses capítulo 1, versículo 4 e também no capítulo 2, versículo 5, você vai encontrar essa informação, Paulo reafirmando isso, de que ele não conheceu aqueles irmãos pessoalmente. Por esse motivo, ele poderia estar enfrentando dificuldades em exercer a sua autoridade apostólica com aquela igreja. Entretanto, Paulo apresenta aqui no texto uma abordagem sobre a sua autoridade apostólica e a grandeza do seu ministério, demonstrando seu sucesso universal, do qual aquela igreja indiretamente também fazia parte. Nesta passagem, podemos observar algumas verdades referentes ao ministério cristão retiradas então deste exemplo paulino. E a primeira verdade que nós encontramos no texto é a vocação do ministério cristão. Quando nós olhamos para os versos 24 e 25 desse texto, versos 24 e 25, nós vemos o seguinte: Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a Igreja. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus. A vocação para o ministério cristão, meus irmãos, se dá através do chamado divino ao crente. Paulo foi chamado e vocacionado ao ministério. Romanos capítulo 1, versículo 1 nos mostra isso de forma assim excepcional, quando Paulo diz: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Ao iniciar sua explanação, então, Paulo se utiliza das aflições e dos sofrimentos cristãos para dar respaldo à sua autoridade apostólica. Interessante é que só estes dois versículos já contrapõem hoje a teologia da prosperidade e da libertação difundidas em nossas igrejas. Ao utilizar este termo, o que resta das aflições de Cristo, ele não estava alegando que faltava algo no sacrifício redentor de Jesus, ou de que algo maior ainda precisava ser feito. Não.
Segundo o próprio pastor Israel Belo de Azevedo, ele diz o seguinte: Cristo já padeceu por nós. Agora, o que resta dos seus padecimentos é o ministério da proclamação do Evangelho. Além de aceitarmos a salvação trazida por suas pisaduras, devemos anunciar esta salvação a todos. Isto é o que Paulo está dizendo. Esses sofrimentos adquiridos da redenção em Cristo Jesus nos leva a proclamar o Evangelho. Esse é o nosso objetivo. Nosso sofrimento, meus irmãos, é uma forma de nos igualarmos a Cristo e proclamarmos o Evangelho do Reino. Segundo Coríntios capítulo 1, versículo 5, Paulo diz o seguinte: pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. O Manual Bíblico de Halley, comentando, sobre essas aflições mencionadas por Paulo, ele diz que não significa que os sofrimentos de Cristo fossem insuficientes para a nossa salvação, e sim que a igreja como um todo não poderá chegar à perfeição sem passar pelo sofrimento. Mais uma vez contrapondo essas teologias de hoje de que o crente não pode sofrer. Paulo estava então desejoso de suportar a parte que lhe cabia. E esta parte, meus irmãos, da qual Paulo estava desejoso, se refere à herança descrita por Pedro, que está reservada aos santos. Olha lá o que está escrito em 1 Pedro capítulo 1, versículo 4. A herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus. Esta postura defendida por Paulo no texto e recomendada por Halley é reproduzida ainda pelo apóstolo Pedro em outro texto de forma ainda mais clara, como diz aqui em 1 Pedro capítulo 2, verso 20 e 21. Diz assim: pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Por isso, vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no seu lugar, ou no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Para isso vocês foram chamados. Fomos chamados para o sofrimento, para a luta, para as aflições. A vocação, ela se desenvolve no fazer com amor. Deus não nos chamou para a prosperidade, para termos sucesso, fama. O que nós vemos aqui, nós fomos chamados para quê? Para o sofrimento. Foi para isso que vocês foram chamados. Outro ponto interessante é que, além de apresentar que o cristão verdadeiro passa por aflições, como com o intuito de se tornar semelhante a Cristo, Paulo também afirma que a finalidade de passar pelas aflições é para apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus, como está no verso 25 de Colossenses, capítulo 1. Esse evangelho do oba-oba oculta de nós as verdadeiras palavras das Escrituras e acaba por fazer com que os gnósticos da época faziam também. Acaba repetindo nos dias de hoje a mesma coisa que os gnósticos estavam tentando fazer na igreja de Colossos e em tantas igrejas daquela época. Queriam ali implantar os seus conhecimentos fora dos conhecimentos das Escrituras, desviando assim então aquelas igrejas dos propósitos, ou melhor, do propósito das Escrituras e da vocação cristã. João 16:33, o Evangelho de João, diz assim: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Na Bíblia de Estudo, da Nova Versão Internacional,
Esse termo parece assim significar que a palavra de Deus alcança plenitude, seu propósito determinado, somente quando proclamada. Isaías 55:11, eu quero ler com você. Isaías 55:11. Abra sua Bíblia aí neste texto. Isaías 55:11. Diz assim a palavra de Deus. Isaías 55, versículo 11. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Por isso, meus irmãos, a missão de Paulo de levar a palavra é a realização, ou de levar a palavra à realização, exigia que fizesse com que a palavra fosse ouvida também lá em Colossos, bem como em outros lugares. A segunda razão que nós encontramos neste texto é a razão do ministério cristão, ou a segunda verdade é a razão do ministério cristão. Versículo 26 e 27 nos fala isso também. Qual é a razão do ministério cristão? O ministério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Todo ministério precisa ter uma razão de ser e existir. Com o ministério cristão não seria diferente. Nestes versículos, Paulo faz a referência à razão pela qual nós existimos, pela qual a igreja existe. Existimos por causa do Evangelho, nos movemos por causa do Evangelho e morremos por causa do Evangelho. Que Evangelho é esse? O Evangelho do arrependimento, pregado por Jesus. É o Evangelho da crucificação, o Evangelho da ressurreição, o Evangelho da salvação de vidas. Versículo 23 diz: Este é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Este Evangelho também é o mistério que Paulo menciona, que esteve oculto por décadas. Sobre o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, o livro Una Interpretación de la Biblia faz um comentário interessante sobre o mistério do qual Paulo faz menção no texto. Segundo os autores, o mistério, então, era este que, no início da raça humana, Deus havia proposto não fazer qualquer distinção entre os povos, e a salvação tinha que ser tão gratuita para uma nação quanto para a outra, e que escolher os judeus e isolá-los de todos os outros povos não foi feito por serem melhores que os outros povos, nem para lhes conferir uma graça especial, mas simplesmente para torná-los depositários de sua verdade por um período que, na plenitude dos tempos, incluiria todo ser humano. Esse é o mistério, mas os judeus supunham que Deus era parcial para eles, que eles não eram os guardiões da revelação para toda a raça humana, mas que entre eles e os gentios havia um muro que não podia desabar. Paulo não usa a palavra mistério no sentido de que o que ele agora revela é misterioso, mas sua revelação deixa claro o que antes era misterioso, que o propósito da graça para a raça humana estava oculto no tempo do Antigo Testamento, mas descoberto no Novo Testamento e revelado a
todos os humanos, a todas as pessoas, através de Cristo Jesus. Segundo o pastor Israel Belo de Azevedo, a palavra mistério aparece 27 vezes no Novo Testamento. Sua revelação, desvendamento, diferentemente das religiões de mistério antigas e contemporâneas, não é para os iniciados, mas para todos. Ele não foi descoberto pelo homem, mas revelado ao homem na pessoa de Jesus Cristo. Esse é o mistério que Paulo está mencionando aqui neste texto. É este mistério que ele está revelando à igreja de Colossos. Nesta parte do versículo, meus irmãos, Paulo revela para nós os mistérios de Deus. Ele diz: quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério. O mistério revelado por Deus é a salvação em Cristo Jesus. Deus deseja a salvação de todos os seres humanos. João 3,16. Mas não a impõe a nenhum deles. Deus não obriga ninguém. Isso é uma decisão voluntária. A salvação é gratuita, é um dom de Deus, é um presente de Deus para a humanidade. E ninguém é obrigado a aceitá-la. Mas este contato com a salvação pode mudar sua vida para sempre. Na Bíblia de Estudo da Nova Versão Internacional, nós encontramos que o mistério cristão não é conhecimento secreto para uns poucos somente. É revelação de verdades divinas, antes ocultas, mas agora proclamadas abertamente. O que Paulo está mostrando para os colossenses é que os mistérios antes ocultos aos homens e pregado pelos gnósticos agora tinha sido revelado a todos os homens através da pessoa e obra de Cristo Jesus. A terceira verdade, meus irmãos, que nós encontramos no texto é a prática deste ministério cristão. Versículo 28 e 29 de Colossenses 1 diz: Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. A prática do ministério cristão começa na vocação do crente. Aquele que é chamado por Deus tem em seu coração um fogo que arde constantemente pelas almas, pelas vidas perdidas, pelas pessoas que estão fora deste conhecimento, deste mistério. O mistério cristão, meus irmãos, é algo consciente, é fruto da razão humana e, por isso, não é obrigatório, mas voluntário. O mistério cristão também precisa ser exercido na prática. O ministério cristão também precisa ser exercido na prática. Como já falamos em mensagens anteriores, precisa dar frutos de uma vida transformada. Como Paulo bem coloca em sua carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículos 2 a 6, ele diz: Falamos de sabedoria entre os maduros, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Pelo contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. A prática do ministério cristão, meus irmãos, é apresentada para todo homem perfeito. A prática do ministério é simples, é apresentar todo homem perfeito em Cristo. Nesta frase, meus irmãos, proferida pelo apóstolo, nós encontramos a prática do ministério cristão, a fim de que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. O pastor Israel Belo de Azevedo, ele compara Paulo a um sacerdote que apresenta sacrifícios de animais perfeitos a Deus. Segundo ele,
Nesta expressão há um duplo convite: ao homem para se apresentar à salvação, porque o sacrifício já foi feito por Cristo, e ao cristão para se sacrificar nos moldes do Cristo perfeito. Essa é a nossa responsabilidade. Efésios capítulo 3, versículo 2, o apóstolo Paulo ainda traz um acréscimo nesta palavra do pastor Israel. Ele diz o seguinte: certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. A prática do ministério, meus irmãos, cristão, é um cristão santo levando outros a uma vida de santidade. Paulo, aconselhando a Timóteo, ele apresenta que a prática do ministério é adquirida no estudo contínuo das Escrituras. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17, ele diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Ao final, então, meus irmãos, Paulo faz a seguinte declaração: lutando conforme a força que atua poderosamente em mim. Através disso, ele está demonstrando que Deus é quem nos capacita para a vida no Espírito. E podemos, então, extrair da sua graça recursos ativos e efetivos que jamais se esgotam. Este deve ser sempre o esforço cristão. Esforçar-se para ser o mais parecido com Cristo possível. E se ele sofreu por nós, por que nós não haveríamos de sofrer também? Por que nós haveríamos de ter uma vida próspera? Cristo é a revelação de Deus à humanidade e o seu sacrifício a nossa redenção pelo sangue do Cordeiro. Diante disso, nós somos responsáveis pela propagação dos ensinamentos acerca desse glorioso mistério da salvação. Para encerrar, quero utilizar uma frase do Manual Bíblico de Harley, que resume o mistério cristão de forma perfeita em todos os aspectos. Ele diz o seguinte: em essência, ser cristão é amar a Cristo e viver em Cristo. Que você, meu amigo, meu irmão, você que está ouvindo esta mensagem, possa levar isso para a sua vida. Que o ministério cristão, a essência desse ministério cristão, é amar a Cristo e viver em Cristo. Que Deus abençoe a sua vida.